Não é o costume de hoje? O povo vai numa festa de aniversário, chega lá, tá lá comendo bolo e dizendo, esse bolo não tá muito bom não. É comendo o salgado, dizendo, esse salgado só tem óleo. E tá comendo. E quando vai para casa, leva um bocado para a família e depois ainda diz, não comi nadinha. O bucho está em tempo de explodir. E dizendo que não comeu nada. Então é costume do humano reclamar, falar mal, maltratar, mas Deus não gosta disso. Aí Zaqueu se levantou no meio do povo, ele disse, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Eu vou devolver tudo que eu peguei dos outros, 4 vezes mais. Jesus disse, Zaqueu, não precisa você fazer nem isso. Ele disse, porque hoje veio salvação a esta casa. Você também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos que se havia perdido. Olha, Jesus reconhece Zaqueu como um homem também perdido, pecador, mas que precisava de Deus. E é isso que nós precisamos fazer como Jesus, acolher as pessoas para aproximá-las de Deus e não que a nossa conduta afaste. A palavra de Deus, ela é muito poderosa para converter o homem, mas a minha conduta com o poder da palavra de Deus ajuda muito mais para trazer pessoas a Deus. Eu cresci, irmão, eu tinha um pai muito usado na mão de Deus, uma pessoa muito abençoada e um homem de valor também perante a sociedade. Eu como quando criança, eu me sentia honrado quando eu escutava alguém dizer assim, se um dia eu for ser um crente, eu quero ser crente que nem seu Zé, porque aquele homem é um crente de verdade, aquele homem leva a sério a palavra de Deus, aquele homem é um cristão verdadeiro. Mas sabe como era a conduta do meu pai? Meu pai era um homem que ele estava sempre pronto a ajudar quem precisava, ele não era pessoa de discussão, se alguém se levantava contra ele, ia falar sozinho, porque ele não perdia tempo discutindo com ninguém. Meu pai nunca se envolveu em briga, nunca se envolveu em contenda. Se ele ouvisse falando mal de alguém e ele estava num lugar, ele saía daquele lugar, ele não ficava escutando. E se era filho ou família dele, ele dizia, olha, não fala mal dos outros porque isso não é bom. A pessoa não está aqui para se defender. Minha mãe era uma costureira e casa de costureira fica cheia de pessoas e ficava ali aquele monte de gente na casa da minha mãe. E meu pai, quando ele via as pessoas falando mal dos outros, ele dizia, olha, querem falar mal da vida dos outros, vão falar nas casas de vocês, porque aqui na minha casa não tem espaço para isso. Com isso, meu pai e minha mãe nunca se envolveu em contenda, nunca se envolveu em falação, em conversinha, porque ele procurava levar uma vida digna perante Deus. Então Zaqueu, ele queria, a partir dali, ter uma vida digna. Ele disse, Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes. E dou aos pobres metade da minha riqueza, metade dos meus bens. Eu estou disposto a doar para os pobres. Ele estava disposto a mudar de vida, porque o que Jesus quer é isso. Ele quer, Jesus quer trazer as pessoas para Ele para mudar a vida da pessoa. Porque o que eu faço, o que eu sou hoje, tem que ser tudo para a glória de Deus. Então quem muda a vida do homem é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É aí que o homem vai compreender o que verdadeiro tem, que sentido verdadeiro tem a palavra de Deus, o que ele tem que praticar para ser uma vida digna. O apóstolo Paulo, ele mandou uma carta para Timóteo. Timóteo era um jovem obreiro e Paulo disse a ele, olha Timóteo, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Zaqueu era um homem todo errado. Quando ele disse que Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa, mas você vê Jesus completa a frase, hoje veio salvação a essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos que estão perdidos. Então ele falou essa palavra para quem? Para Zaqueu. Então Zaqueu estava o quê? Perdido.
Zaqueu estava perdido e encontrou-se agora com Jesus. Então, quando o homem encontra Jesus, a vida dele muda. Aquele homem que queria só ganhar, agora ele estava querendo dar aos pobres metade da sua riqueza. Estava querendo devolver 4 vezes mais se ele roubou alguém. E você veja que ele ainda não se diz, eu roubei e vou devolver. Se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Então Jesus quer que a gente tenha atitudes